Vai aparecer um. Aí, ó, tá iniciando. Então, uma boa tarde a todos e todas que estão entrando aqui no nosso canal a partir do Facebook hoje, com muita qualidade é, na imagem, no som, né? Melhora bastante. Então, a gente está tentando sempre usar por essa plataforma, que é uma plataforma que acaba as pessoas também conseguindo entrar através dos Facebooks, né? O meu, do Padre Wilson. Então fica aqui a nossa consideração. A gente sempre dá um tempinho aqui, uns 3, 4 minutos antes de iniciar a live para as pessoas entrarem, também irem se ambientando nesse espaço. As pessoas vão mandar aí as suas contribuições, os seus comentários, o Rafa vai colocando aqui para nós, para essa plataforma, a gente vai acompanhando também os comentários para poder interagir aqui na live, né? Padre Wilson, a gente vem realizando um conjunto de conversas com várias pessoas, né? Lideranças comunitárias, lideranças políticas, religiosas e discutindo alguns temas, né? Essa semana a gente discutiu a questão das redes solidárias e agroecológicas de soberania alimentar, a gente discutiu também a questão ecossistêmica da Lagoa do Perico, o professor João de Deus, discutimos o tema sobre ecossocialismo e a sociedade do bem viver, junto com a Sabrina Fernandes, que esteve aí na sua casa fazendo aquele café da manhã, lembra? Lembro. Então, essa semana a gente teve uma série de conversas, e é sempre muito importante essas conversas, porque elas acabam também trazendo reflexões do ponto de vista para quem está acompanhando, mas também para nós, enquanto construção de um mandato, a gente leva essas considerações para a nossa atuação parlamentar, né? E também como um articulador público que a gente é, né? Então, para dar início a essa conversa, e é uma continuidade, né? Não sei se todos estão acompanhando, mas no domingo passado a gente fez uma live, eu e o Padre Wilson, pelo Instagram, e o debate foi muito bom, as pessoas mandaram muitas contribuições, gostaram muito, e a gente combinou de voltar hoje, no mesmo horário, no mesmo domingo, para dar continuidade àquele debate, né? Que é a questão da solidariedade, a equidade, a ecologia e a justiça social, né? Então, para quem está acompanhando, se o Padre Wilson quiser aí fazer uma apresentação breve, um pouco sobre o seu trabalho, sua trajetória, acho que é bem-vindo para todos que estão acompanhando, Padre Wilson, por favor, fique à vontade. Oi, Marquito. Boa tarde, obrigado pela oportunidade da gente continuar essa live nesse domingo, que é uma forma nesse momento da gente dar continuidade às conversas, não? Eu queria dizer de que a temática é fundamental, a temática é importante, porque eu acho que a gente avançou na conversa de domingo passado, fazendo uma síntese de que a criatividade nesses tempos de pandemia, ela é fundamental. E a criatividade gera a solidariedade. E nós queremos gerar uma solidariedade estrutural, uma solidariedade social, e compreender de que a justiça social está ligada com a justiça ecológica. Não há justiça social se também não houver uma justiça ecológica, né? E essa compreensão de pensar como é que a gente produz, como é que a gente consome, como é que a gente redistribui a dimensão da riqueza, não? E me apresentando, eu diria de que desde o momento que eu vim para o trabalho nas periferias e optei por uma questão teológica, por uma questão de seguimento a Jesus, porque o meu fundamento é um fundamento cristão, pelo qual eu vim assumir essa caminhada de missão dentro das periferias da grande Florianópolis, na luta da terra, na luta da moradia, na luta da organização das comunidades, da vida eclesial, e o que me motivou sempre, fundamentalmente, é de que esse espaço, para mim, é um grande espaço teologal, ou seja, é um espaço onde eu consigo me reencontrar diariamente com a face e dentro dessa dimensão de não naturalizar a injustiça social, né? Então, ao longo da história do tempo e da minha vida, e pensar nessa compreensão hoje, de que nós não temos outro caminho, e ainda mais agora, acho que a pandemia traz esse vento que soprou aí e que traz por debaixo desse vento a interdependência. E aí, quando a gente fala na interdependência, que é as conexões
E aí, sem dúvida, a grande saída é o trabalho em rede. Sem o trabalho em rede, creio eu que a gente não vai chegar a lugar nenhum, ou seja, que é fortalecer de novo a importância da sociedade civil, né? E a gente viu mais do que nunca agora, e aí fazendo uma revisão dessa semana que passou, primeiro assim, a minha preocupação é de que parece que a gente voltou à normalidade. Eu vi um vídeo hoje que me passaram com a Rede Rua sobre o prefeito de São Paulo, mas eu fiquei estarrecido, chocado, porque a preocupação agora programática, a preocupação deles agora é acompanhar e criar uma estrutura tão fria em função das mortes. Ele dizendo que tinha comprado 38 mil caixões, que tinha carros frigoríficos para guardar os corpos, uma coisa muito fria, entendesse? Porque eu não vi uma palavra no sentido de defesa da vida, de políticas públicas, de investimento para uma visão, de proposição para a periferia, de deslocamento de orçamento, mas uma preocupação, sem dúvida, uma preocupação justa, creio eu, mas me parece uma preocupação só sobre esse caminho da morte. E pensar esse processo, para mim, nesse momento, é que parece-me que também nós, em Florianópolis, olhando Florianópolis, que a gente parece que entrou numa aparente normalidade, como se o vírus já tivesse acabado. Para mim é uma preocupação muito forte essa, né? Essa semana, então, fazendo uma retrospectiva, nós fizemos um encontro com as assistentes sociais da Rede VG, para ver assim como é que está o contexto da presença do município, da gestão pública nas comunidades de periferia. A questão dos CRAS, a questão do contexto em relação às questões de cadastramento, a questão de renda, a questão do desemprego, a questão desse trabalho que nós estamos fazendo agora em função de todo o processo de chegar à mesa das pessoas, à casa das pessoas, né? E poder, nesse momento, fortalecer a questão que a gente já falou domingo passado, que é a segurança alimentar, não? A questão, falava agora com o Patrick, com o Patrício, né? O nome dele é Patrício, eu acabo sempre chamando Patrick, fui ali rapidamente cortar o meu cabelo, porque além de tantas qualidades que esse rapaz tem, ainda ele tem a qualidade de ser um cabeleireiro e cortar cabelo. E aí eu fui correndo ali porque ele cortou meu cabelo e a gente ficou falando, ainda conversando, e ainda até nós propusemos de fazer uma live com os líderes comunitários, né, na próxima semana, de começar a pensar essa questão. E aí a gente estava falando assim dessa dimensão, parece, da aparente normalidade das coisas, e estávamos falando da importância, de novo, de voltar a discutir de que é necessário trazer testes para a periferia. Os testes sobre o coronavírus têm que vir para a periferia. Se não vem em massa, mas a gente estava dizendo, no mínimo, assim, para cada periferia, dependendo do número de pessoas na periferia, que pudesse ter 50% de testes ali. E isso talvez nos daria uma capacidade de prevenção, uma capacidade de isolamento, uma capacidade de entreajuda. E quando a gente fala sobre a solidariedade, criar uma solidariedade estrutural, né? Eu penso, Marquito, que é voltar para dentro disso. Então, a gente, essa semana que passou, assim, no conjunto de todo o trabalho, nós passamos 3.210 cestas básicas na rede do IVG. E se a gente quantifica na Rede Rua a quantia de comida, dos cafés da tarde, das jantas da noite, passa já de milhares e milhares nesse tempo, nesse mês. E também eu queria dizer o quanto as equipes estão abnegadas. Há por parte também da sociedade, de um ponto de vista, um certo desejo, né? Mas só que eu ainda penso que nós estamos num certo vazio. Acho que as pessoas ainda estão muito dentro das suas bolhas, entende? E não conseguem sair das suas bolhas. Essa é uma discussão que a gente fazia essa semana, né? Por exemplo, que a gente tem um comitê de crise, nós temos o comitê de crise da Assembleia Legislativa, nós temos um comitê de crise do Sintrazen, citando aqueles que eu conheço, nós temos os comitês, o comitê econômico do governo, o comitê de crise da assistência social da Secretaria de Estado ligado. Agora, quando é que a gente vai fazer com que esses comitês se criem
um espaço de interdependência em função da conexão com a periferia, em função de trabalhar na base dessa periferia, não? E a base da periferia é esse povo empobrecido, porque quando o cara de São Paulo diz, já comprei mais 38 mil caixões para enterro, é uma coisa de louco. Quando ele diz, restringimos os enterros, né? Restringimos, por exemplo, de coronavírus, não tem nem pensar a família junto. Se é uma outra pessoa que morre de uma doença que não seja coronavírus, só 10 pessoas. Então, essa restrição, que é fundamental, sem dúvida, que eu não discordo, mas eu penso assim, nós temos talvez de não pensar só na letalidade, não só pensar na morte, mas pensar dentro desses contextos, como é que a gente vai articular essas redes para que essas redes cheguem à periferia. Aquilo que a gente falou, o vírus é democrático, mas não é democrático nas estruturas por onde ele vai passar, porque quando ele passa pela periferia, sem dúvida, ele vai ser avassalador com a questão das mortes, não? E nós temos que chegar antes. E chega antes, eu acho que são coisas mínimas, assim, do ponto de vista de o investimento da gestão pública. Eu acho que a gente tem de debater sobre a gestão pública. Então, o que a gente tirou para essa próxima semana? Algumas lives que vamos tentar fazer, já matamos uma com a Maria Cláudia, vamos tentar fazer uma com a área da saúde, porque, por exemplo, se pega um vírus numa senhora do morro, idosa, de 75, 80 anos, que tem uma série já de hipertensão, que tem diabetes, se nós não tivermos um espaço para levar essa pessoa vai morrer, sem dúvida nenhuma. Então, como antecipar estruturas de possibilidade para não perder as vidas? Acho que o tom, a vida é sagrada, né? A vida a gente não negocia. Então, como colocar de novo essa dimensão de serviço e o que a gente aprende com tudo isso, né? Acho que não podemos ficar apenas olhando do ponto de vista de não entrar em jogo, não dá de ficar como espectador do jogo, não dá de ficar na arquibancada. É hora da gente unir as forças e ir a campo. Ir a campo significa ter um foco. Eu fico me debatendo ainda continuamente como é que a gente vai construir esse foco, entende? Então, seria um pouco de introdução nessa dimensão do que tu dizes, né? De como foi a nossa semana. Fundamentalmente, uma semana extremamente esperançosa, Marquinhos. Extremamente com muito trabalho, extremamente conectada para fora, embora dentro de casa, nesse ato amoroso, ajudando as pessoas. Te passo a bola de volta. Marquito. Rafael, acho que aconteceu algum problema com a comunicação do Marquito. Oi, Marquito, tá conseguindo ouvir? Eu acho que eu voltei, né? Isso, Voltou. agora sim. O Zé Eduardo está dizendo, continua, Padre Vilso, falando. Oi, Zé, um abraço. Obrigado pelo recado. Aqui, a solidariedade é Valeu. exatamente isso, que a gente se ajuda com tantas mãos no processo, não? Sim. Vá lá, Marquinhos, para mim, a introdução um pouco desta tarde. Sim, eu acompanhei, eu acho que até o final o seu debate, e ele apareceu
justamente do ponto de vista de pensar a necessidade justamente do tema da equidade, né, do ponto de vista quem são essas populações mais necessitadas do que o Estado cumpra a sua tarefa, né? Então, o senhor trouxe algumas questões, como é que anda a questão da segurança alimentar, a questão do acesso às medidas como os testes, né? O acesso às medidas de se testar uma pessoa da periferia, como é que vai fazer o seu trabalho de isolamento sem essas condições dadas, né? Exato. E o senhor ainda convocou e está chamando para que essas várias medidas ou tentativas de congregar lugares para respostas a essa crise consigam dialogar entre eles, né? Eu, Sim, particularmente, queria trazer uma questão assim principal para todos que estão acompanhando, a necessidade da política pública e do orçamento estar sendo voltado para essa tarefa nesse momento, né? E a gente sente muita falta nesse momento de ações que deixaram de acontecer nos últimos anos. Por exemplo, a falta de investimento em políticas estruturantes para a segurança e soberania alimentar, por exemplo, né? A gente poderia ter instalado na cidade equipamentos como banco de alimentos, cozinhas comunitárias, restaurantes populares, que nesse momento conseguiriam amenizar ou até mesmo dialogar com a sociedade civil que vem fazendo algumas questões, né? Só que a gente tem um sim, histórico de investimento zero na segurança alimentar e nutricional. Se olhar o orçamento, a gente não teve orçamento disposto e disponível para política de segurança alimentar e nutricional. Então, nesse momento de crise, faz muita falta. Porém, nesse momento de crise, é preciso com que os gestores públicos redefinam o orçamento e invistam nessas áreas que são prioritárias. A fome, sim. o acesso a políticas de saneamento, água, esgotamento sanitário, elas são prioritárias para esse momento, né? Então, é fundamental a gente pensar. E isso tem a ver com a ecologia. Acesso à alimentação, saneamento é ecologia pura, se a gente pensar numa perspectiva de poder ter acesso a alimentos adequados, né? Então, acho que o senhor traz um tema muito importante, assim, que é a gente ver o quanto que não tem como voltar a uma normalidade, porque as ações, elas exigem, essa crise, ela exige uma mudança de paradigma na gestão Uhum. pública. A sociedade civil respondeu muito mais rapidamente do que a gestão pública, do que a administração Sim, pública, do que o Estado, né, seja ele o município, o Estado ou o governo federal. Porém, a gente precisa garantir com que a mudança de paradigma ela esteja acontecendo no ponto de vista e no campo da política pública, né? E é um esforço que a gente tem que fazer. Eu acho que o senhor tem visto e elaborado um monte de tentativa de proposta e articulações nesse sentido, né? sim. Eu penso que nessa linha da informação, voltando e batendo sobre essa questão da informação, para esses campos da periferia, é fundamental a informação. A gente sai agora com o primeiro panfleto amanhã, e o Patrick, Ah, legal. porque aqui estruturamos, né, com o Patrick, todas as nossas ruas, tem uma pessoa que vai Uhum. ficar contato, e aí vai ser entregue a cesta básica, junto com a cesta básica, um questionário, em toda a nossa rede IVG vamos fazer isso, um questionário com perguntas assim, essenciais sobre a questão do desemprego, sobre a questão de pessoas acamadas, sobre a questão de pessoas doentes, sobre a questão de pessoas envelhecidas, sobre a questão de quantas pessoas tem na casa, quantos estão desempregados, qual é a maior necessidade da família, exatamente para começar a cruzar um plano de ação para entrar com força em relação à proposição com a gestão pública, nessa dimensão Uhum. que você está dizendo, entende? E a informação para esses espaços é fundamental, ela não chegou ainda. Então, cartilhas, é, vídeos, talvez usar o celular, que todo mundo tem celular, como é que a gente pode Uhum. criar alguns tipos de, com a tecnologia, alguns tipos de aplicativo que pudesse ser uma espécie de jornal comunitário, não para chegar às pessoas. Então, é fundamental a democratização da informação. É fundamental que o poder público, daquele dinheiro, da verba, eu falava isso com o Lino essa semana, aquele dinheiro que se tem investido na propaganda, na merchandising da prefeitura, de que aquele dinheiro fosse investido para dentro das comunidades, para informação. Como é que essa população vai reagir se ela não tem informação?
se ela não tem conhecimento desse processo todo, né? Outra coisa fundamental, Marquito, também, que a gente tem de tocar nesse assunto, é a juventude. Essa juventude agora, nesse momento, tem que ter alternativas. Alternativas. Essa madrugada, num confronto, morreu um lá no Morro do Mocotó, num confronto com a polícia. O pessoal de lá me ligou, eu estou correndo amanhã às 10 horas da manhã até o cemitério para fazer uma rápida oração, ao menos para dizer uma palavra de esperança para as famílias, né? Então, nessa dimensão toda, essa juventude que está aí, esse potencial da periferia que está aí. E aí eu acho que quando tu linka essa coisa de restaurante popular, hortas comunitárias, banco de alimento, a gente teria que investir na juventude, pensar como é que a gente pode pegar essa juventude e fazer com que essa juventude comece a assumir projetos e ter uma certa geração de renda com tudo isso, para poder ter alternativas, sem dúvida, alternativas para ajudar dentro de casa. Tu imagina uma família que tem 5, 6 pessoas, pai, mãe, 7, e que tem 4 jovens desempregados nesse momento da história, em termos mesmo das relações familiares, o que significa o nível de tensão de ver um jovem ali com 18, 20, 21 anos, sem fazer nada, entende? Um jovem ali batendo cabeça dentro de casa e a gente que vive nesse chão diário, a gente sabe o que significa para os pais tudo isso, né? Então, eu acho que quando tu levanta essas alternativas, eu acho que talvez a gente já pudesse começar a pensar como criar alternativas, como foi a da CAN. A CAN é aquela dimensão da hidroponia, né? Que está ali, ela é uma possibilidade de pequenos projetos que pudessem ser articulados dentro dessas áreas desde já, porque aquilo que tu diz, a comida está ligada à segurança alimentar, está ligada à questão da ecologia, está ligada à qualidade de vida, está ligada ao ser humano, né? Está ligado à pessoa. Então, o ato de comer não é puramente comer, é um ato organizativo, é um ato realmente de sustentabilidade, de vida mesmo, não de tornar esse corpo com condições dele poder resistir ao vírus. Porque aonde a imunidade é baixa, o vírus vai atacar mais. Aonde a imunidade, aonde aquilo que tu dizias antes, de não ter infraestrutura, de não ter água, de não ter saneamento, o vírus vai atacar muito mais por aí afora, né? E aí tu imagina o contágio nesses processos das nossas periferias da Grande Florianópolis, mas olhando aqui para o nosso município nesse momento, eu continuo, a gente tem de continuar insistindo. Oxalá a gente consiga agora algumas lives aí, e acho que a gente pode até pensar um pouco junto nesse processo, de articular as secretarias. Por exemplo, não tem como desarticular uma secretaria de pensar só a assistência social. Acho que tem que pensar assistência social articulada com a área da saúde, articulada com a área da infraestrutura, articulada com empreendedorismo, articulada com EGOF, não de forma fragmentária, articulada com o gestor, com o próprio prefeito, nessa dimensão toda, para a gente rever o orçamento. E isso é uma questão prioritária, é uma dimensão candente nesse sentido. A gente está aí com a mão na massa, né? Ontem eu fazia live com o Pedro Zay à noite, enquanto estávamos aqui, de vez em quando a minha porta era interrompida de pessoas que vinham pedindo assim, o alimento, né, dizendo assim, pô, a gente precisa, não tem uma cesta básica, a gente está sem mais nada dentro de casa, né? Então, como é que nós vamos articular isso também de forma, como tu dizes, de uma solidariedade estrutural, de uma solidariedade que a gente talvez com pequenos projetos de trabalho em rede, a gente consiga fazer esse trabalho, não, de perspectiva de saída. Muito bom, Padre Wilson. Com certeza, sim. Eu acho que da semana passada, das provocações que foram feitas também, a gente sai essa semana com 2 encaminhamentos concretos. Inclusive hoje, depois que terminar essa live, às 6h30 da tarde, nós estaremos fazendo uma reunião online, virtual, com a rede, com a rua, com a rede do Instituto Wilson Grow e também com várias outras entidades do controle social, o CONSEAS, o Conselho Municipal de Segurança Alimentar, as entidades que são as escolas de gastronomia e de nutrição aqui da cidade, seja o UFSC, o SENAC,
e assim por diante. A gente vai fazer essa reunião às 6h30 hoje, para Uhum. discutir o tema dos equipamentos públicos de segurança e soberania alimentar, cozinhas comunitárias e restaurantes populares, na perspectiva da política pública, mas também numa perspectiva da articulação para caminhos alternativos ou que se entrelaçam nesse. Sim, Também vai iniciar um projeto a partir da segunda-feira, que é um projeto onde a universidade, a UFSC, através da sua fazenda experimental aqui do lado do aeroporto, e vai disponibilizar uma área de 1.200 metros quadrados para que os voluntários das redes solidárias comunitárias estejam disponíveis para cultivar essa área com a orientação técnica e o manejo técnico da universidade, do núcleo de agroecologia, e esse alimento retornar, sejam para esse pessoal que está produzindo as marmitas, para entrega, seja para as campanhas de doação de alimentos. Então, a gente já está iniciando esse processo que é unir a agricultura urbana com os equipamentos de segurança alimentar, né? Então, já da sua sim. provocação do último domingo, a gente consegue Uhum. encontrar já Uhum. algumas perspectivas, né? Queria trazer Uhum. uma outra importância que o senhor falou sobre aquele projeto que aconteceu na CAN e que tem continuidade, que é a aquaponia. Num espaço tão Sim, pequeno, pode-se produzir peixes, alimentos, numa ciclagem e no uso da água, onde que a gente não tem desperdício de água, muito pelo contrário, tem um manejo das águas adequados, né? Então, a UFSC, até uma amiga que é engenheira de aquicultura, falou que tem disponível de instalar uma estufa para produzir as folhosas muito rapidamente. Em 20 dias consegue produzir folhosas para distribuir nas comunidades. Inclusive, ela pede uma sugestão para fazer um diálogo, né, com a sim, própria rede IVG, para pensar junto esse projeto ali dentro do Itacorubi, no Centro de Ciências Agrárias, né? A gente sim. pode pensar isso conjuntamente. E mais do que Uhum. isso, a gente pensar agora, que é um pouco do que eu conversei também com a Maria Cláudia essa semana, que está fazendo falta a não aprovação da construção do restaurante popular nesse contexto. Exato, E exato. faz falta não ter aplicado orçamento para a política de segurança e soberania alimentar na perspectiva da agroecologia, do conjunto das práticas, né? Então, assim, se fez falta, mas a gente pode redefinir. O orçamento dos municípios, ele está em período especial, inclusive é tudo considerado um único caixa. Então, a gente precisa pensar o orçamento público para as ações emergenciais, que não é só a questão do teste, de medir temperatura, dos leitos, mas é uma interdisciplinaridade ou uma intersetorialidade das políticas, né? E a questão da Sim, alimentação, ela é central. A gente está vendo as pessoas com fome, sem condições, as pessoas não estão conseguindo acessar os benefícios de transferência de renda, elas estão com dificuldades. A gente precisa reestruturar a questão dos equipamentos de assistência social, também na perspectiva da soberania alimentar, né? Então é sim. fundamental, a gente está provocando. O senhor fez uma outra provocação no domingo passado, que foi a questão do conselhão da cidade, né? Um Isso. conselho Uhum. que juntasse todas reunisse esses esforços. Eu acho que aí a gente precisa aprofundar realmente, assim, a gente não tem mais condições, não temos mais tempo de pensar em vaidades, em dificuldades de diálogo. A gente tem que colocar no centro da discussão a vida, e a vida perpassa porque as instituições públicas, privadas e lideranças estejam confluindo numa mesma direção, senão a gente não sai desse lugar que é um lugar muito ruim, que vai caminhar para uma convulsão social, que aí sim, Exato. aí a gente E aí está aqui duas coisas, né, Marquinhos? sim, Convulsão social, e seria muito triste a gente em Florianópolis ter que comprar milhares de caixão, ter que levar para o cemitério câmaras frigoríficas para guardar corpos, como colocou agora o prefeito de São Paulo, em devidas proporções. São Paulo é muito mais grande do que nós aqui, sem dúvida nenhuma, nós somos um bairrozinho, mas nas questões da desigualdade social, nós estamos nos mesmos contextos de campo. E aí eu acho que isso que tu levanta é importante. Seria triste demais a gente chegar a esse ponto de começar a pensar como é que vamos enterrar os mortos, enquanto ainda a gente tem a oportunidade de gerar, como você coloca muito bem, de forma interdisciplinar, né, de interdependência, de articulação desses setores todos, em função de ter a centralidade à vida. Eu concordo plenamente contigo. É hora de despojar-se das vaidades e é hora de
colocar a vida como centro e todo mundo construir e ajudar a construir saídas para a vida, né? Saídas para a vida. Porque nós vivemos, além da crise, eu diria, da crise desta pandemia, nós vivemos nesse país uma crise política, que não queremos nem entrar no nosso assunto aqui, né? Mas que também respinga, porque a nossa ação é uma ação para a polis, né? A nossa ação é uma ação de exercício do bem comum, de exercício do coletivo, de exercício da justiça social, da redistribuição de renda. E aí tu levanta uma coisa que para mim é preocupante, que é a questão de renda. Esses R$ 600, quando é que chega? Quando é que vai chegar à mesa das pessoas? É pouco? É. Mas, eu diria, é uma possibilidade, porque dá de articular. E aí eu acho que articular uma série de questões junto com essas questões da renda, como tu colocas muito bem, alternativas para a comida, com uma série de questões, é possível sim, aí trabalhar isso nas comunidades de forma integrada também. E dentro das comunidades, tornar de forma integrada no cinturão da periferia. Acho que a gente tem plena saída. Só que eu concordo plenamente contigo quando tu diz assim, é hora de agir. É hora da gente botar a cara na rua, é hora da gente sair, é hora da gente usar todos os meios de comunicação que nós temos aí, mesmo estando dentro de casa, que é importante para a gente também não tornar insuportável o setor de saúde nesse momento, né? A gente continuar esse caminho, mas a gente temos tempo. Basta a gente se organizar, nós temos tempo de manhã, temos tempo de tarde, temos tempo de noite. Para mim é questão de prioridade nesse momento, não? E é importante também quando o senhor destaca a questão da juventude nas periferias, e nós temos um setor em Florianópolis que o senhor conhece bem, eu também tenho muitos amigos e tenho dialogado bastante, que é o setor da tecnologia de informação da TI, que é um setor próspero que mesmo nesse período de crise estão super ativos, porque os instrumentos que eles elaboram de tecnologia de informação, eles são os grandes instrumentos de uso nesse período de isolamento social, né? Então, eu acho que a gente precisa se aproximar também. Eu tenho sentido essa necessidade, Padre Wilson, de, enquanto uma figura pública e um legislador, de me aproximar desse setor para trazer a perspectiva da ecologia e da justiça social para esse setor que é tão próspero, inclusive nesse momento. É um dos setores econômicos que não parou. Muito pelo contrário, ele cresceu. Então, eu acho que a gente poderia, o senhor tem esse diálogo, eu sei, a gente poderia pensar aí daqui um pouco num debate mais amplo para trazer um pouco de trabalho, geração de trabalho, emprego e renda para a juventude das periferias a partir da tecnologia da informação, né? Eu conversando com o Badi, um amigo meu que é desse setor, ele falou, Marquito, vamos dialogar, vamos conversar porque tem espaço para a gente pensar juntos nisso. Eu acho que é uma colaboração que pode acontecer, né? Eu acho que o senhor também deve ter contribuições para esse debate. Agora, isso. Nós estamos nesse sentido agora, Marquito, a partir de agosto, elaborando um projeto que é dentro da Fiesc, o projeto que a Luciene está fazendo junto conosco e com o Centro Cultural, a possibilidade de um trabalho para 200 jovens, já a partir de agosto, e que teria também a possibilidade de inserção ao mercado de trabalho. Nós estamos botando em marcha os centros possíveis, mesmo dentro dessa pandemia, os centros de tecnologia para as periferias. Que a gente quer fazer 5 centros, nós queremos fazer com o projeto Pode Crer. Queremos fazer um no Monte Serra, queremos fazer um na João Paulo, queremos fazer 2, 3 no continente, né? Então, esses centros, eles gerariam exatamente isso, empregos com mais facilidade para essa juventude no setor da tecnologia. E penso que a gente poderia, num determinado momento, ver com a Luciene como é que a gente poderia fazer uma live junto nessa perspectiva de exatamente discutir esta tecnologia, talvez para este momento, não só para a juventude, mas também como forma de informação, descentralização e comunicação no setor da periferia. Eu continuo insistindo que nisso que tu dizes agora, a importância da comunicação, a importância também da gente aprender, sem dúvida nenhuma, a manejar a tecnologia, colocar essa tecnologia rapidamente a serviço, aprender a fazer isso, né? Porque nós sempre estamos engatinhando nesses processos da tecnologia, do uso desses instrumentos mesmo, como
possibilidade de comunicar-se, mais do que nunca, a comunicação virtual, ela vem forte hoje em dia, como instrumento para a gente poder construir as possibilidades, construir as perspectivas, não? Então, sem dúvida nenhuma, penso que poderíamos futuramente pensar um pouco isso. O Centro Cultural talvez vai fazer um instrumento de que os próprios jovens, o Guido, que é o presidente do centro, ele me falou de que eles querem fazer lives entre os jovens, dá para esse instrumento da live para a juventude, de tecnologia, para que a juventude da periferia, só o Centro Cultural tem 400 jovens, tu imagina 400 jovens que pudessem entrar numa comunicação entre eles, e que esses jovens dentro dos seus territórios pudessem entrar em comunicação com o WhatsApp no território, que eles têm uma série de ligações, de pessoas articuladas nas suas bases, nas suas redes sociais, e colocar essas redes sociais nesse momento, né, que eles têm a serviço de uma dimensão maior, não? Do processo da informação. Então, nós temos saída? Temos, mas talvez a gente precisaria agora, nisso que você diz, começarmos a criar focos com prioridades, com tarefas, com trabalhos, né? Hoje a reunião das 6h30 da tarde contigo e todos esses grupos conosco aí, já vai ser uma forma de ir materializando o processo. As lives essa semana com os secretários de gestão pública, nós vamos tentar materializar esse processo. Live com os líderes populares, falava com o Patrick esta tarde, né? Vão ser formas da gente articular os líderes comunitários que estão isolados, líderes comunitários, até porque eles não têm nas mãos instrumento. Eles têm o celular, mas como é que vão utilizar esses celulares com aplicativos nesse momento? Então, eu acho que temos formas, e muitas formas, que a gente vai ter que, e podemos fazer tudo isso junto, entendesse? Podemos ir construindo essa rede junto e trabalhando em rede, socializando, partilhando, condividindo, passando as informações. Nós temos tantos espaços para passar informações hoje em dia, para levar para frente esse processo, né? Sempre em função dessa sociedade do bem viver, em função dessa sociedade do bem viver, que é fundamental recuperar o sentido desse bem viver, não? E o bem viver é uma alternativa a esse processo, né? E o senhor coloca muito bem essas questões, porque algumas pequenas fagulhas aí pelo mundo têm surgido de tentativa de respostas mais estruturantes e sistêmicas para essa crise, né? E elas são baseadas nisso, elas são baseadas em economia, naquelas atividades que são de baixo impacto, que têm uma concepção ecológica, como o setor da tecnologia de informação, a cultura, o audiovisual, e aí o investimento pesado em saúde pública, educação pública e rede socioassistencial e transferência de renda, né? Então, é função do Estado garantir esses instrumentos, né? Eu acho que a gente precisa e necessita, e é urgente, que lideranças políticas pensem nesse sentido. E eu acho que é isso que nos falta nesse momento. A gente está nessa crise profunda, além da crise sanitária, da crise econômica que acompanha a crise sanitária, ainda um país com lideranças políticas que agravam a crise sanitária e econômica com crise política e crise constitucional, né? E aí, muito pelo jogo de ego, ficam lideranças políticas disputando entre elas narrativas, ao invés de estarem comprometidas com um conjunto de políticas para garantir a qualidade de vida das pessoas e uma sociedade do bem viver. Eu acho que a ausência, né, e a gente teve aí um marco histórico nos últimos 4 anos, que foi a PEC do congelamento dos gastos públicos nas áreas essenciais, por 20 anos, em saúde, educação, assistência social. Isso é seríssimo, né? O ataque que sofreu toda a produção científica, o pensamento científico, através do ataque às universidades, a destruição gradativa do SUS e da atenção básica do SUS. A gente tem ausência nas comunidades das agentes de saúde que fazem um trabalho super importante, que tinham uma concepção do território fundamental, e isso vem esfarelando, né? A ausência de políticas estruturantes de moradia, de saneamento básico, de infraestrutura para as periferias. Então, esse histórico acaba agravando ainda mais a crise sanitária do Covid e acaba rapidamente a população respondendo com muito problema, né? Que é isso, como que a gente vai entender que a fome, as pessoas acham que a fome não existe,
mas deu 1, 2, 3 semanas, as pessoas não têm o que comer em casa, por falta de políticas estruturantes. Nós tínhamos, a rede do Instituto Wilson Grow acessou uma política por um tempo super importante, que era o Programa de Aquisição de Alimentos, onde a CONAB adquiria alimentos dos agricultores de Santa Rosa de Lima e distribuía nas redes socioassistenciais. Isso é política chamada compra institucional e formação de estoque para a agricultura familiar. É o governo comprando comida da agricultura familiar e distribuindo para a população que mais precisa. Isso é uma concepção... Marquito, essa experiência nós fizemos com a Secretaria da Educação. Santa Rosa de Lima era articulada com as nossas escolas, porque nós tínhamos uma rede escolar aqui tão forte, que era Lauro Miller, que era Margarete, que estava à frente desse processo, né, junto conosco na comissão de educação. Nós tínhamos uma comissão de educação com as escolas. E as escolas, naquele período, a gente conseguia com que as diretoras fossem eleitas democraticamente, e aí a gente acessou essa rede de abastecimento via a Secretaria de Educação do Estado, com Santa Rosa de Lima, e as pessoas daqui iam, as nossas merendeiras, elas iam a Santa Rosa de Lima aprender a fazer a comida caseira e voltavam e faziam aquela comida caseira nas escolas. Então, aprenderam a cozinhar aipim, a fazer o pão caseiro, a trazer os restos das sobras, daquilo que a gente joga fora, são as cascas, né? Como é que essas vitaminas entravam dentro dos processos, os farelos. Então, a gente fez já muitas experiências. Eu acho que a gente tem pequenos know-how de experiências dentro dessa visão da segurança alimentar. E depois nós trabalhamos um grande período também, quando o Roberto trabalhou muito comigo, o Roberto Jakowski, nós trabalhamos com as cooperativas, com a CONAB. A gente trabalhou anos com a CONAB, com um caminhão, que a gente levava comida para as periferias, entende? E essa comida era feita de forma articulada nas periferias, e a gente intercambiava com os pequenos agricultores do sul do Rio as verduras, e levávamos para eles as outras questões, né, de comida, e ao mesmo tempo intermediávamos com os pescadores do interior da ilha. Então nós temos experiências passadas de memória, só que tudo isso, eu te diria, onde é que foi o gargalo que a coisa não funcionou? Porque precisava da gestão pública, porque precisava institucionalizar na gestão pública, né? Se tu olha, por exemplo, o que nós temos aí hoje desses feirões, não? Que a gente começou isso lá atrás, que era o Cinturão Verde. O Cinturão Verde, depois, com o período do Grando, se tornou Cestão do Povo, depois se tornou Direto do Campo, e hoje está por aí perdido, articulado com algumas... Aquilo ali, na época, era um projeto para gerar uma perspectiva, Marquito, de segurança alimentar, de política alimentar, né? Infelizmente, a gente não conseguiu. Por quê? E aí eu acho que uma coisa importante que tu colocas, Marquito, que é a questão de institucionalizar com orçamento público, não? Então, penso que muitas questões de memórias que nós temos do passado e pequenas experiências que dá de trazer à tona num novo olhar, numa nova discussão, sem dúvida nenhuma articulada num outro jeito da segurança alimentar, para a gente poder tocar para frente o processo, né? Eu acho que outro gancho que a gente pode puxar futuramente também é com as cooperativas do Movimento Sem Terra para as periferias, além das hortas, né? Além do banco de alimento, além das questões que a gente pode trabalhar dentro desses processos dos restaurantes, e como que se articula tudo isso, né? Então, é necessário uma política alimentar, é necessário orçamento para isso, é necessário tornar disso uma política de Estado. Quando a gente fala em política, não uma política de governo, porque o que a gente fez? Na época, a gente fez ações com o governo, e a gente não conseguiu estabelecer uma política de Estado. Uma política de Estado é uma política orçamentada, que diz tantos por cento vai para a segurança alimentar no orçamento, é lei, e é obrigatório aí, como a gente tem na área da saúde, como a gente tem na área da educação, são conquistas da luta popular, né?
que a gente tem aí hoje na área da educação, com todas as dimensões difíceis, mas é conquistas dos movimentos de luta de base de educação, do movimento de luta de base da área da saúde, que falavas em relação à saúde, a questão do território, das agentes de saúde, isso nasce com essa perspectiva. Mas eu penso que é a hora realmente nisso que tu dizes, da gente levantar políticas estruturantes, orçamentada. E aí é importante, juntos, chamar o poder da sociedade civil organizada. A sociedade civil organizada tem que entrar em campo para rediscutir a função social do Estado. Porque parece que agora, quando se fala em saúde, a gente fica... Mas 40 anos nós estamos brigando por o SUS? Né? 40 anos, não é da agora. Quando se fala na importância da educação pública, quanto tempo está se brigando por essa educação pública, que agora é óbvio que aparece, se descortina com o vírus, não? A importância de um Estado social forte, né? De um Estado que não vá negociar com banqueiros, mas de um Estado que vai se colocar a serviço de políticas públicas para o mundo dos trabalhadores e trabalhadoras, a serviço das empresas, a serviço dos pequenos negócios, a serviço das microempresas por aí afora, né? A serviço dessa economia informal, porque nós somos um país de economia informal, e é essa economia informal, nesse momento, que vai perder esse processo de qualidade e de perspectiva de vida, não? Exatamente, muito bom. E é importante a gente destacar também saber beber dessas práticas e dessas políticas que já deram certo e que tiveram problemas de condução justamente em alguns pontos, e a gente reavaliar para retomar nesse momento, né? Então, assim, a gente não pode, nesse momento, nenhum gestor público, ninguém que está sentado à frente de uma secretaria, de uma prefeitura, de um estado, de um governo do estado, não pode usar como argumento que uma política para garantir alimentação para as pessoas ela é uma política que custa caro, né? Não custa caro, muito pelo contrário, custa caro. É vida. Claro, custa caro é uma família dizer que não tem o que comer hoje. Isso custa caro, porque não é justo um país como o nosso deixar famílias passando fome nesse momento. Não é justo. Exatamente. Caro é pagar milhões de reais para fazer propaganda e comunicação daquilo que se está fazendo, que não precisava fazer. Caro é investir naquilo que já está feito, como colocar asfalto em cima de asfalto. Isso é caro, isso é muito caro. Né? E que não agora a gente precisa lugares, né? Não são necessárias, não são urgentes nesse momento, não são necessárias e urgentes nesse momento. Então é isso que a gente tem que restabelecer, esse compromisso e essa responsabilidade, né? A gente também vive num mundo onde que os factoides valem mais do que a concretude, né? E construir política pública leva tempo. Articular a sociedade civil e garantir o controle social e estar aberto enquanto gestor público para o controle social leva tempo e leva processos, e esses processos eles não são hoje valorizados do ponto de vista da informação. Vale muito mais um factoide, um lindo vídeo, do que uma política pública bem instituída, né? Então a gente também tem que reavaliar e nos reposicionar nessa tarefa, né, Padre Wilson? Acho que é importante, eu destaco aqui e volto, né, dizer que estamos concentrados, enquanto mandato, nesses dois temas: a questão das hortas enquanto instrumento e a questão das cozinhas comunitárias e restaurantes populares. É o que a gente agora quer construir conjuntamente com os movimentos sociais, o controle social, as instituições públicas e privadas que estão de acordo com essa construção, né? E aí, na perspectiva da sociedade do bem viver, organizações estão se preparando para isso, arrecadando, comprando alimentos dos agricultores, distribuindo nas comunidades, pensando nesses equipamentos, e vamos construir, tentar confluir isso tudo dentro de uma rede que se estabeleça num diálogo também com o poder público, com a função social do Estado, que é de garantia desse mínimo, desse básico, né? Essa semana vem comida orgânica, a Luciene já me falou isso, ela é a nossa diretora executiva do IVG, de um dos nossos municípios aqui do interior, chega até a universidade faz a embalagem, e parece-me que já vamos receber 50 cestas de comida orgânica,
Então, é uma dimensão pequena, mas é uma dimensão que mostra que é possível, entende? Eu acho que o que tu dizes agora na linha dessa perspectiva de investimento dos restaurantes, das cozinhas comunitárias, de banco de alimentos, de hortas comunitárias, é uma dimensão que a gente pode começar já. Mesmo dentro da pandemia, nós temos de pensar saídas. Por quê? Porque os estoques também vão se acabando. Os estoques de cestas básicas, os fundos que a gente tem, eles também não vão ser fundos in eterno. Eles são fundos que as pessoas contribuem até um ponto e depois vão deixar de contribuir, porque talvez até muitas pessoas já não vão ter condições de contribuir como vinham contribuindo. Então, a gente tem de ter os fundos, né, mas ter alternativas e ter essa junção que tu diz. Não tem como não fazer o governo investir em projetos nesta direção, né? E é possível, né? É possível. Eu penso que é possível. Eu acho que nós ainda estamos num contexto de foco. Eu acho que isso é foco, né? De buscar esse tipo de foco, de materialidade. Nesse momento, é fundamental a gente também exigir com que a própria prefeitura municipal ela garanta essas cestas básicas a partir da sua rede socioassistencial, dos CRAS, dos outros equipamentos que tem de apoio, e que faça isso realmente bem estabelecido e garanta essas famílias, porque muitas dessas famílias estão procurando a rede da sociedade civil porque não estão conseguindo esse apoio, até porque tem problemas de gerenciamento ali. A gente precisa garantir com que a assistência social tenha orçamento do poder público municipal. Não dá para pensar em política sem orçamento. Não dá para pensar em fazer política sem ter orçamento, sem ter condições de trabalho nesses equipamentos públicos, né? A gente tem tentado dialogar nesse sentido, nessa perspectiva, né? E também estabelecer e reestabelecer esse compromisso, porque o prefeito pode construir um restaurante popular nesse momento, com o orçamento que tem. É possível, ele tem o orçamento na mão dele, ele não precisa ter a rúbrica específica lá no orçamento municipal. Ele pode readaptar, porque o orçamento está todo num bolo hoje, e falar, não, é prioridade um equipamento. As próprias hortas reestabelecer. Os bancos de alimentos, as cozinhas comunitárias. Olha a nossa cozinha ele pode comunitária aqui, que sai 400 marmitas todas as noites daqui, feito pelos voluntários. Então, como é que a gente articula? Eu acho que isso já teríamos que botar em marcha, já, logo, né? Pressionar logo a vir junto com essa realidade, né? Sim. Eu acho que, assim, a gente já fez várias indicações do ponto de vista do mandato ali, como para o presidente da Câmara repassar ao prefeito de Florianópolis. Eu acho que essas suas lives dessa semana com as diferentes lideranças aí, secretários e secretárias, a gente tentar poder ir nessa direção e a gente caminhar nessa articulação com a Universidade Federal de Santa Catarina para a produção de alimentos. Tem ali um núcleo de agroecologia, tem a Fazenda Experimental da Ressacada, o Centro de Ciências Agrárias, o diretor do Centro de Ciências Agrárias se colocou totalmente à disposição para estar apoiando, desde o ponto de vista da aquaponia, da hidroponia e também das hortas nas comunidades. Então, eu também me coloco nesse fator de articular. E a gente pressionar o poder público municipal para fazer valer realmente agora as políticas. A gente aprovou a lei que institui a Política Municipal de Agroecologia e Produção Orgânica. Nós temos a lei que institui a Política de Segurança e Soberania Alimentar. Nós temos arcabouços legais para garantir. Nós temos uma dotação orçamentária prevista através de uma diretriz orçamentária, o programa 116, que é Agroecologia e Segurança Alimentar. Então, basta agora a vontade, o interesse do gestor de transformar a isso que está previsto legalmente em ações concretas para enfrentamento dessa crise sanitária, econômica, política, né, que a gente precisa dar esse espaço agora. E eu no chamado... Sim. Pode falar. Só para te dizer, para não perder ali teu pensamento, eu acho que está na vontade do gestor público, mas nós precisamos fazer com que as comunidades, as lideranças populares, as organizações, as ONGs, as associações de moradores que estão nos territórios, entrarem com uma pressão sobre o gestor público, com proposição. A proposição existe, a lei já está construída. Agora, mas para que isso aconteça, não vai acontecer se não houver uma pressão da sociedade organizada em cima da gestão pública
para que isso se efetive realmente na prática concreta. Nós somos velhos já nessa perspectiva, diria assim, da nossa vida de luta na vida dessa cidade, e a gente sabe que sem luta as coisas não vão acontecer. Sem pressão não vão acontecer. Talvez a gente tenha de fazer com que a sociedade, de forma organizada, a partir desses territórios, comecem a se apropriar, né? Por isso, de novo, volta a questão da informação, de ajudar a pensar que isso é possível, que isso é trazer comida para a mesa, né? Mas tem de pressionar, não vai cair do céu. As coisas não caem do céu. Aquilo que tu falava antes, os processos de amadurecimento de uma política pública é anos de luta, de junção, de construção, de discussão, de crítica, de autocrítica, de leitura, né? Então, tornar esse processo uma narrativa real, que a narrativa real é pão sobre a mesa, essa é a narrativa real, né? Nesse momento, tem que, talvez, a sociedade civil, e aí eu acho que a gente tem que ajudar as lideranças a pensarem nessas perspectivas, né? E aí tu diz uma coisa importante, como tornar o teu trabalho um trabalho inserido bem dentro dessas bases territoriais, né? Um trabalho que o pessoal diz, não, aí há um instrumento, aí há uma possibilidade. Aí, por quê? Porque as periferias, as lideranças, as comunidades, as associações, elas vêm quando elas apalpam, quando elas sentem, é possível, quando elas sentem que não é um discurso enganador, entende? Porque já se sofreu tanto nessas periferias com os processos de manipulações, não? E agora tem de vir ao encontro. Eu digo isso porque a gente está dentro desse processo, né? Então tem de tornar isso real, concreto, viável, palpável, palpável. Aquilo que uma vez perguntaram para Gandhi, agora fazendo uma coisa na alegoria com Gandhi, né? Se era o Gandhi, que um pobre diz de Deus? Ele disse um prato de comida. Eu diria assim, o que um pobre hoje, uma família diz do divino? A cesta. Mas não é só a cesta, nós queremos ir além. Nós queremos fazer uma coisa estruturante já nesse processo, né? Então, acho que talvez uma das prioridades que a gente tem é trabalhar a articulação com as lideranças das periferias, com as organizações, com as ONGs, com as associações e conselhos comunitários, né? E pensar nessa perspectiva, que agora é urgente para mim, não? Que aí é uma pressão sobre o poder público. Talvez a gente tenha de instigar mais, né? Talvez a gente, é como tu diz, há uma dimensão já de, diria assim, de condições subjetivas que se tornaram objetivas. Agora, essa objetividade, ela tem de se materializar em processos concretos, reais. E isso se faz com luta. Isso não se faz, não se ganha. Eu sempre digo, a liberdade não se ganha, a liberdade se conquista. E a gente vai ter que ir para a luta da conquista novamente, não? Muito bom, eu acho que é esse o caminho mesmo. Já se encaminhando a nosso debate final aqui, com os últimos 5, 6 minutos, para a gente terminar a nossa conversa. Mas fica aqui também essa responsabilidade, esse compromisso de articular esses setores, alguns movimentos de controle social, de participação social da segurança e soberania alimentar, e também das ciências agrárias, ali em parceria com a UFSC, com os núcleos de agricultura ecológica, com o Centro de Ciências Agrárias. Eu me coloco nesse papel. E me coloco ainda nesse papel também de a gente fazer agora uma luta concreta do ponto de vista para que o orçamento municipal ele parta também para essas iniciativas do ponto de vista que estão maduras. Em termos de instrumentos legais e jurídicos, elas estão maduras. Elas precisam aqui, quem tem a caneta assine, e nós vamos implementar essas políticas do ponto de vista de política pública, né? Então, me colocando nesse papel, porque algumas coisas já estão acontecendo. O senhor relatou essa das cestas orgânicas, que é os orgânicos da solidariedade. A professora Thaís Guzatti, que é lá da Acolhida na Colônia, está nessa articulação, né? Hoje também foram entregues, acho que foram 20 cestas agroecológicas lá no Monte Cristo, na Chico Mendes, pela Mutirão do Bem Viver, da Subverta, que é esse instrumento das comunidades agroecológicas do Bem Viver. Então, tem coisas acontecendo, tem embriões surgindo, e que a gente precisa, com luta, e tornar material na mão das lideranças comunitárias mesmo, para que elas desejem e queiram isso quanto paradigma, enquanto política pública, né? Então,
me coloco nesse papel. Queria agradecer mais uma vez o seu tempo, a sua presença, as suas palavras também com tanta lucidez e profundidade, e sempre convidando a gente para dar mais um passo, né? Então, me coloco assim nessa tarefa também de dar esses passos durante essa semana. Queria que o senhor fizesse uma fala final, e aí a gente vai encerrar aqui o nosso bate-papo. Agradecer a todo mundo que acompanhou. Eu não consigo acompanhar aqui os comentários, mas depois a gente tenta dar uma resposta para todo mundo aí, tá bom? Ok, eu queria, antes de fechar com uma frase do Papa Francisco, né, que é tão importante, gostaria assim de fazer uma grande homenagem a uma grande militante, a uma grande mulher que partiu ontem do meio dessa cidade, que é a Shirley, e que fez o seu processo de travessia, que estava com câncer, e que foi sempre também uma grande guerreira. Quero fazer homenagem a Shirley nesse sentido, e entender de que a gente continua na luta do povo. Dom Oscar Romero, antes de ser assassinado, ele escreveu num bilhete: sei que poderei ser assassinado, mas ressuscitarei na luta do meu povo. Fazer memória na continuidade da resistência e aí das mulheres que são tão importantes nessa caminhada na vida da Shirley, o nosso tributo a ela, porque ela vai continuar conosco nas nossas lutas, não? E fecho com uma frase lindíssima do Papa, que não é só bonita, mas esse projeto que o Papa lançou agora, que é um projeto, um planejamento do ressuscitar. Então, no primeiro elemento, o Papa diz: ninguém precisa passar fome. E é a tua conversa, a nossa conversa, Marquito. Eles têm alimento que dá de distribuir e chegar na mesa de todos os habitantes da casa comum do planeta Terra, da Gaia, né? Gaia é Terra. Então ele diz: o alimento existe, só que o alimento tem que ser condividido, partilhado. Segundo elemento do Papa Francisco, ele diz que nesse momento a gente tem de rever estilos e modos de vida. E estilos e modos de vida que nos ajudem a repensar. E um terceiro elemento, ele diz: é necessário que a gente tenha uma cumplicidade para dentro do mundo dos empobrecidos e torne de novo o poder um serviço e não uma luta. E tu dizia: devemos desfazer das nossas vaidades e tornar nesse momento e sermos instrumento de serviço, o poder se tornar cada vez mais instrumento de serviço e não instrumento bélico. O Papa chamava a atenção de não ser instrumentos bélicos, de não ser a guerra, de não ser lutas de poder entre os povos, né? E o terceiro, o Papa dizia o seguinte: não é mais possível não olhar para esse grito da Mãe Terra, né? Esse grito do meio ambiente. E aí a questão da Laudato Si, ela diz: justiça social, ela se conjuga com ecologia, né? E com justiça ecológica. E aí o Papa diz assim: não tenhamos medo de viver a alternativa da civilização do amor, que é uma civilização da esperança. E uma civilização da esperança contra a angústia e o medo, a tristeza e o desalento, a passividade e o cansaço. A civilização do amor se constrói no dia a dia de modo ininterrupto. Pressupõe o esforço e o comprometimento de todos. Eu acho que queria agradecer todos que nos acompanharam, mas que a gente fosse à luta, porque pressupõe isso, nosso comprometimento nesse processo. E uma comprometida construção, de novo, de comunidades de irmãos e de irmãs, de uma sociedade do bem viver, e nessa sociedade do bem viver, essa nossa possibilidade de sonhar, né? O sonho faz a gente avançar, esperançar. O desânimo faz a gente não ir para lugar nenhum. A tristeza, mesmo que a gente viva luto, viva tristeza, mas a gente tem de olhar nesse momento para uma alternativa, né? E a alternativa está aí, aquilo que diz também o Eduardo Galeano: a gente dá 10 passos, tem de dar mais 10. E a gente tem de olhar que o horizonte está lá sobre a montanha e tem de trazer ele para o chão de novo. E terminaria: que a gente não perca o verbo esperançar. Eu te agradeço muito, que tu possas cada vez mais te encharcar da realidade dessa cidade, Marquito, e que tu possas cada vez mais ser um instrumento. E que eu também possa ser cada vez mais um instrumento de serviço, e que a gente possa realmente colocar a nossa vida, a nossa missão cada vez mais a serviço dessa sociedade do bem viver. Muito obrigado
e que a gente consiga viver essa semana com intensidade novamente, com coragem, dando pequenos passos, porque esses pequenos passos fazem a diferença. Uma boa noite. Muito obrigado, Padre Wilson. Agradecer a todos e todas que acompanharam aqui a live. A gente, por esse sistema que a gente está transmitindo, a gente não consegue acompanhar diretamente os comentários. Agradecer e ter esse espaço aos domingos para a gente fazer esse debate com qualidade é fundamental. Replanejar a semana e dar esses passos adiante. Então, muito obrigado pelas palavras, pelo sempre aprendizado e ensinamento e pela lucidez também na construção de uma sociedade de muitos anos com justiça social, né, Padre Wilson? Obrigado a todo mundo. Forte Obrigado, abraço, pessoal. Uhum.